Este é um tutorial rápido para ensinar a desenvolver um layout de uma placa de circuito impresso utilizando o software KiCad. Primeiramente, vamos criar um novo projeto em arquivo e criar um nome. Agora vamos abrir o arquivo esquemático retificador.kicad SCH. Vamos supor que eu queira desenhar esse esquemático aqui de um retificador de onda completa com um regulador de tensão 7805. Então vamos lá. Apertando a tecla A ou clicando neste símbolo, nós podemos adicionar componentes através dos seus modelos comerciais. Então vamos começar pelo 1N4007, que é o diodo retificador. Vamos adicionar 4 diodos. Digitando R, você rotaciona o componente. Digitando Ctrl C, Ctrl V, você adiciona mais componentes na tela. Agora vamos adicionar o regulador 7805. E por fim, vamos adicionar o capacitor polarizado e o capacitor não polarizado. Digitando C, nós podemos encontrar o capacitor não polarizado. Também podemos encontrar o capacitor polarizado, que é um capacitor eletrolítico. Ainda faltam os conectores. Vamos selecionar 2 conectores de 2 terminais. Por fim, vamos fazer as conexões entre os componentes clicando neste símbolo, adicionar um fio ou digitando V. O próximo passo é conferir a numeração dos componentes clicando neste botão e depois Annotate e fechar. Agora nós temos todos os componentes numerados corretamente. Nós também podemos adicionar um aterramento clicando neste símbolo e digitando GND. Apertando ESC, você retira a seleção do componente. Agora que o circuito esquemático já está pronto, eu tenho que associar os footprints a cada componente. Para isso, vocês vão clicar neste símbolo para atribuir os footprints aos componentes. À esquerda, nós temos as bibliotecas com todos os componentes. E à direita, nós temos os footprints de cada biblioteca. O que está em amarelo são os componentes que ainda não possuem footprints associados. São eles o capacitor polarizado, os 2 conectores e o regulador 7805. Então vamos começar pelo capacitor. Vamos selecionar a biblioteca capacitor THT. Vamos supor que o componente número 70 seja um capacitor adequado. Então você vai clicar com o botão direito e visualizar o footprint para verificar se realmente esse é o desenho. Então vamos começar pelo capacitor polarizado e vamos dar um duplo clique no 70. Já fizemos a associação. Agora vamos escolher o capacitor não polarizado. Vamos supor que o componente 60 seja o footprint adequado. Agora você faz isso para todos os componentes, conectores e reguladores. Agora que nós associamos todos os footprints, vamos aplicar, salvar e continuar no nosso esquemático. Agora, nós vamos iniciar o desenho do nosso layout, clicando nesse botão superior para iniciar o projeto da PCI. Agora que nós abrimos o nosso ambiente de layout, vamos carregar todos os footprints do nosso circuito esquemático através deste botão superior. Vamos atualizar todos os componentes da placa e Close. Então aqui nós temos todos os footprints, todos os desenhos dos componentes para iniciar o roteamento da nossa placa de circuito impresso. Colocando a seta do mouse sobre o componente e apertando a tecla M, a gente consegue mover o componente. Assim como apertando a tecla R, a gente consegue rotacionar o componente. Então, o conector J1 eu vou deixar aqui à esquerda e o conector J2 eu vou colocar à direita. E vou fazer a organização de todos os componentes da minha placa. Agora que eu já organizei todos os meus componentes na placa, nós vamos iniciar o roteamento, ou seja, a conexão de trilhas de cobre ligando todos os componentes. Vamos supor que os componentes estejam na parte de cima da placa e as trilhas de cobre estejam na parte de baixo. Então, eu vou selecionar esse quadrado azul para que as trilhas de cobre estejam na parte de baixo. Também vou clicar nesse botão para adicionar as trilhas.
Vamos supor que a largura das trilhas seja de 1 milímetro. Então, eu venho aqui em largura das trilhas e vou editar tamanhos pré-definidos. Vou clicar em mais e digitar 1 milímetro. Agora eu tenho uma trilha de 1 milímetro para poder trabalhar. Então, vamos selecionar aqui 1 milímetro e vamos realizar o roteamento. Agora que eu já selecionei as trilhas de 1 milímetro, eu vou clicar neste botão para iniciar o roteamento da minha placa. Obviamente, esse meu roteamento não está otimizado e é apenas para fins didáticos. Agora vamos definir os limites da placa clicando neste botão e no quadrado referente a Edge Cut. Agora vamos criar um retângulo que vai definir os limites da placa. Agora nós já temos um layout semi-pronto e podemos visualizar a placa em 3D, clicando em View e 3D Viewer. Então nós podemos verificar como ficará nossa placa após a montagem. Ainda podemos criar um plano de terra selecionando a região de cobre inferior e clicando neste símbolo para adicionar um plano de terra. Agora vamos selecionar o GND para conectar ao nosso plano de terra e vamos criar a nossa região de terra. Agora nós temos um plano de terra conectado ao GND. Podemos conferir isso na visualização 3D da placa. E aqui está o nosso plano de terra.